Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim. Graça, paz e misericórdia da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É muito bom estar mais uma vez nos colocando diante do Senhor em adoração. É muito bom a gente poder estar mais uma vez diante dele para adorá-lo. Quero convidar você a estarmos juntos orando, você aí na sua casa, junto com sua família, ou mesmo sozinho, sozinha. Esse é o momento que nós separamos para prestar culto ao Senhor. E queremos convidar você a, nesse momento, estarem juntos conosco nessa celebração ao Senhor. Vamos orar? Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença e o teu cuidado, Senhor, ó Deus, aqui conosco e também em cada lar, Senhor. Ó Deus, queremos te pedir que a tua graça e o teu cuidado, ó Deus, continue sendo sentido e celebrado por cada uma família, Pai, ó Deus, que nos ouve nesse momento. Que o teu amor e a tua graça possa ser compartilhado, ó Deus, com outras pessoas, Pai. Continua abençoando, provendo, cuidando, protegendo o teu povo, Senhor.
ó Deus, nos ajudando. Nós te pedimos isso, Senhor. Recebe o nosso culto, a nossa adoração diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. É muito bom estar com você mais uma vez, e eu quero convidar você a uma leitura bíblica que está em Mateus, no capítulo 28. Hoje nós estamos celebrando a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré, e eu quero ler com você Mateus 28, a partir do verso 1. Nos diz assim a palavra do Senhor: Depois do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Havia acontecido um grande terremoto, pois o anjo do Senhor havia descido do céu e, aproximando-se, removera a pedra e estava sentado sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e suas roupas brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos diante deles. Mas o anjo disse às mulheres: Não temais, pois eu sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou como havia falado. Vinde e vede o lugar onde ele estava. E indo depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, eu vos avisei, né? Que alegria a gente poder se reunir diante de Jesus Cristo vivo, ressuscitado, e podermos ter essa certeza no nosso coração. Que alegria a gente poder, no dia de Páscoa, desfrutar dessa presença do Jesus conosco. Nós louvamos ao Senhor e queremos convidar você a continuar louvando junto conosco nesse momento. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui as bênçãos do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Há uma unção aqui, há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção aqui, há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui as bênçãos do Senhor.
está no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Que a graça de Cristo seja com cada um de nós neste dia, quando nós celebramos a ressurreição de Cristo. Todo domingo nós fazemos isto, mas no domingo da Páscoa de modo todo especial. Eu queria ler com cada um de vocês, onde quer que estejam, aí em suas casas, ou sozinhos, ou no ônibus, onde quer que estejam assistindo esse momento. Eu queria ler o Evangelho de Marcos, capítulo 16, os versos de 9 até o verso 16. Nós vamos fazer apenas alguns destaques desse texto, mas é um texto importante, especialmente nesse dia tão significativo para nós. Que diz assim o texto, Marcos 16, versos de 9 a 16, diz assim: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo, estes anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, porque não haviam crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crê em mim e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Vamos orar? Pai querido, te louvamos, Senhor, agradecidos por essa experiência, a experiência de poder crer que Tu vives em Cristo Jesus. Pai querido, nós te louvamos pela Páscoa, pelo sacrifício, mas também pela ressurreição, e essa ressurreição que nos dá esperança, Senhor, de um novo mundo, nos dá esperança de uma nova realidade, a realidade do Cristo ressurreto. E por isso nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Cada comunidade, a comunidade de Mateus, a comunidade de Lucas, a comunidade de João e a comunidade de Marcos, eles traditaram, cada uma dessas comunidades, traditaram a ressurreição de Jesus como sendo um evento de extrema importância. Porque, na verdade, o Evangelho de Jesus Cristo está fundamentado no fato de que Ele ressurgiu. Verdadeiramente, Ele ressurgiu. Esse era o cumprimento das igrejas primitivas no domingo. No domingo eles se encontravam e diziam, verdadeiramente Ele ressurgiu. Mas, entretanto, essa não é uma crença fácil. Não é tão fácil assim.
Eu queria dar um passeio rápido por esse texto, bem rápido. O texto é extremamente rico, poderíamos falar horas e horas sobre esse texto, mas o texto começa que Jesus aparece a Maria Madalena. E é interessante que o texto de Marcos chama a atenção de identificar Maria Madalena como aquela que foi liberta de 7 demônios, aquela que vivia na opressão. Demônio é tudo aquilo que desintegra o ser, aquela que estava perfeitamente desintegrada. E a esta pessoa, Jesus aparece como ressurreto, porque ela está liberta disso. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Ele não procurou a perfeição das pessoas, mas ele procurou a relação das pessoas. E aqui é interessante que a gente chame a atenção, porque muitas vezes nós entendemos que há aspectos que fazem com que nós sejamos prediletos do Senhor. Eu quero dizer a você, independente da sua condição, você é um predileto do Senhor, mas o que Ele quer é reintegrar o seu ser e se manifestar nesta completude de alguém que está reintegrada no ser. Mas é interessante que os discípulos não acreditam em Maria. Mas elas não acreditam em Maria porque elas não acreditam em Jesus. Porque Jesus havia dito que ele ressuscitaria. Mas o texto diz que eles estavam muito tristes e chorando. Às vezes, a nossa tristeza, o nosso choro, a nossa dor, nos tira a capacidade de crer, a capacidade de perceber vida, a capacidade de olhar o futuro, a capacidade de entender a esperança. E nos somos tomados, muitas vezes, pela dor, e ela escurece e obscurece o nosso olhar da vida. Mas o texto diz mais ainda, houve um segundo encontro de Jesus com aqueles que iam para o campo, talvez uma referência aos discípulos a caminho de Emaús. Aqueles que estavam andando foram revelados, eles não pararam na tristeza da dor do momento, como os discípulos fizeram. Eles estavam sofridos, eles estavam tristes, eles estavam sem entender o que estava acontecendo, mas eles prosseguiram no caminho. Eles não pararam. E Jesus se revela a eles. E quem lê o texto de Lucas é belíssimo, de Jesus a caminho de Emaús com os discípulos, que quando ele se revela aos discípulos, os discípulos voltam imediatamente, diz o texto. E esses discípulos voltam também, esses dois a quem Jesus havia se manifestado, volta também, e quando eles voltam e falam para os discípulos ainda não creram. Mais uma vez, os discípulos não creram. Eles conviveram com Jesus, ouviram a mensagem de Jesus, eles viram Jesus, mas eles não creram. Eles estavam tão envolvidos com a sua dor que não conseguiam ver a realidade da vida. Mas aí o texto diz, Jesus se manifesta a eles. E Jesus já se manifesta a eles dando uma bronca neles. O texto vai e diz que lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. O que faz com que alguém não perceba? O que faz com que alguém não creia? O que faz com que alguém não consiga entender o Cristo ressurreto? É simplesmente a sua incredulidade e a sua dureza de coração. Mas Jesus é o Cristo ressurreto de Deus. É preciso que nós tenhamos essa experiência reveladora, que muda a vida, que dá outro sentido à vida. Não tira as tristezas da vida, não tira as lutas da vida,
não tira o dia a dia, a rotina da vida, mas nos faz perceber a vida de maneira diferente. Porque Ele nos invoca, nos chama, nos empurra para o movimento da vida. Jesus, depois de repreender os discípulos por não terem crido que Ele havia ressuscitado, mesmo tendo testemunho de outras pessoas que tiveram essa experiência, Ele diz o seguinte: agora vocês vão por todo o mundo pregar este evangelho, o evangelho do Cristo ressurreto a toda criatura. É preciso colocar-se em movimento. Uma igreja que compreende o Cristo ressurreto é uma igreja que está sempre em movimento. É uma igreja que leva essa esperança, é uma igreja que faz acontecer esta presença do Cristo ressurreto. E ele coloca 2 princípios, que na verdade são 2 facetas de um mesmo princípio. O princípio do crer. Como eu já disse várias vezes em nossos cultos dominicais, eu não gosto muito da tradução da palavra ou do verbo pisteo, como crer. Seria bom se nós tivéssemos um verbo fé, fear. Porque a fé é muito mais do que a crença em alguma coisa. A fé é aquilo que me toca incondicionalmente. A fé é aquilo que integra o meu ser e integra o meu ser de maneira completa. E é isso que Jesus diz: aquele que tiver fé e assumir o compromisso e for batizado, esse está salvo. Salvo do poder da morte, salvo do poder do pecado, salvo do poder que domina, desfigura, transtorna, desintegra o ser. Mas aquele que não crê, esse também está condenado, ele está condenado à sua incredulidade. Ah, mas que Deus é esse que castiga as pessoas? Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que aquele que crê, ele está vivendo a experiência da sua crença, da sua fé. E aquele que não crê, ele está amarrado à sua incredulidade. É a consequência natural do próprio ato, não é um castigo divino. Aquele que crê já está salvo. Ele está salvo na sua fé. Aquele que não crê, ele já está condenado. Condenado à sua incredulidade, à sua desesperança, à sua finitude, à sua perdição. Não é castigo, é consequência. É consequência do ato humano de crer ou não crer, de estar em fé, de ser em fé ou de não ser em fé. Mas a oportunidade do anúncio do Cristo ressurreto, essa deve ser para toda a criatura, para que cada um de nós tomemos esta decisão. O meu desejo é que neste domingo, que as pessoas chamam de domingo de aleluia, o domingo que celebramos a ressurreição de Cristo Jesus, seja marca da fé no seu coração. E como marca de fé em seu coração, você tenha essa experiência de reintegrar o ser em Cristo Jesus, de ser salvo e ter a esperança que vai para além da morte, a esperança que não se deixa vencer pelo poder da finitude humana, mas que supera na ressurreição de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado, te louvamos pela tua graça, te louvamos pela ressurreição de Cristo Jesus. Queremos desejar, Senhor, que tu nos concedas a graça
da experiência do encontro real, vivo, eficaz com Cristo ressurreto. Pai querido, que a tua ressurreição seja a marca da nossa experiência de fé e que nós possamos viver esta fé que tu nos proporcionas. Nós te louvamos, Senhor, pedindo que o teu amor, o amor eterno do Deus Pai Todo-Poderoso, a tua graça imensurável do teu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o teu povo, Senhor, espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Desejamos a você um domingo abençoado. Estamos encerrando as nossas transmissões deste domingo, mas com a certeza de que Cristo vive, verdadeiramente Ele ressuscitou. Quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti. Para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegra a ti. Dá-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor e a essência do meu louvor. Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida eu te dou. Dá-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou